Hoje, na reflexão nós vamos fazer uma reflexão sobre o Evangelho que nós lemos, que foi proclamado aqui hoje, e a parábola do bom samaritano, que é um texto bastante conhecido, e os mandamentos em que Cristo faz o seu comentário, quando o doutor da lei vem até ele, também já era conhecido, era bastante conhecido. Esse texto era um mandamento supremo que todo o povo de Deus já conhecia. E Cristo confirma essa lei. Cristo ele não diz que ela será esquecida, nem que será mudada, de forma alguma. Algumas pessoas às vezes fazem confusão com uma lei, que a lei que foi abolida é a lei cerimonial, são os sacrifícios de animais, mas a orientação dos mandamentos, ele é confirmado no Novo Testamento. A lei moral continua. Muitas vezes existe uma confusão em relação a isso. Nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Quando nós lemos isso, isto é um resumo dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, eles são o amor, a explicação do amor de uma forma estendida, vamos dizer assim. E o amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como si mesmo é uma explicação resumida. Mas são a mesma coisa. São a mesma coisa. Só que uma Cristo resume e fala ali da dimensão vertical, a sua relação com Deus, e a horizontal, a sua relação consigo mesmo e com as pessoas. E ele confirma, quando nesse evangelho que foi proclamado, o doutor da lei vem até ele. E querendo testá-lo, querendo experimentá-lo, saber quem ele era, o que ele pensava, o que esse Cristo pensa, o que ele prega, o que ele ensina. Será que ele é contrário aos mandamentos, à lei de Deus? Quem é ele? Então ele vem com esta pergunta, querendo colocar Cristo à prova. Mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? E Cristo, que conhece os corações, que nada pode ser escondido dele, todas as nossas atitudes, nós devemos saber que por trás dela, o que está no nosso coração, as nossas intenções, Deus vê. Muitas vezes o ser humano enganado pensa que pode esconder alguma coisa de Deus, mas não pode. E ele sabia da intenção daquele homem, daquele doutor, e faz a pergunta para ele então, o que está escrito? Como você lê? Como você entende isso? Então ele vem com esse ensinamento de Deuteronômio 6:5. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu pensamento. Então isto está na afetividade do homem, está na inteligência do homem, na vontade do homem, em todas as forças do homem de amar a Deus, por Ele mesmo, por Ele ser Deus. E vamos então dividir essa reflexão em 2 pontos, amar a Deus e ao próximo. Vamos dividir ela em 2 partes. E vamos falar primeiro desse amor que o doutor sabe que é preciso, é um mandamento de Deus e Cristo confirma. Falou-lhe Jesus e respondeu bem. Falou Jesus, respondeste bem, faze isto e viverás. Então ele fala do amor a Deus e ao próximo. Cristo confirma isso. Então nós vamos falar hoje um pouco sobre a virtude da caridade. E o que é virtude? Virtude é uma disposição firme e constante e firme de fazer o bem. Isso é uma virtude. Isso é algo que o Espírito Santo vem sobre aqueles que são nascidos de novo, aqueles que nasceram de novo, nasceram do alto, como ele fala com Nicodemos. É necessário que nasça de novo da água e do Espírito, esse que é nascido novamente no momento do batismo, no momento que ele crê, confessa, batiza, ele é nascido de novo. Este que é nascido de novo, então, ele confessa, ele recebe
a virtude do Espírito Santo. Na confirmação que nós temos, o sacerdote vem e sopra o Espírito Santo e proclama e ora para que o Espírito Santo venha sobre a pessoa. E ao longo da nossa vida também, como nós estamos no 5º domingo após Pentecostes, quando você pede o Espírito Santo e clama por ele, ele vem sobre você. E você recebe a virtude de Deus. Você recebe a presença de Deus. E essa é a virtude, a virtude é isso, essa disposição firme, constante de fazer o bem. Mas a virtude da caridade, eu quero chamar de caridade, porque muitas vezes a palavra amor, nós podemos chamar de amor ou caridade, mas o amor hoje em dia ele é tão distorcido, essa palavra é tão abusada na sua interpretação, que eu vou chamar de caridade. A virtude da caridade, então, é essa disposição firme, constante, de fazer o bem. Que bem é esse? Amar a Deus acima de todas as coisas, por Ele mesmo, e ao próximo, como a mim mesmo, por amor a Deus. Eu vou fazer essas complementações para que a gente entenda o que significa esse verso e essa virtude de que nós estamos falando aqui. Então, amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas. Veja bem, quando Paulo fala sobre as virtudes, que nós chamamos de virtudes teologais, porque elas estão relacionadas a Deus. A fé está relacionada a Deus, o amor está relacionado a Deus, e a esperança está relacionada a Deus. Então chamamos de virtudes teologais. Dessas virtudes, a única que permanecerá é a virtude do amor. A fé, somente aqui na terra, porque a fé é a certeza daquilo que se espera, né, e a prova daquilo que não se vê. Então, Jesus falou um dia, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então eu creio que Ele está aqui hoje, com toda a certeza do meu coração. Mas um dia eu o verei face a face. Então não precisa mais de fé. Assim mesmo a esperança. A fé, ela quer ver, ela vê aquilo que ainda não pode ver fisicamente, o conhecimento dos sentidos, mas existe um outro sentido, que é o sentido da fé. Então ela tem certeza, mas ainda não viu, mas um dia verá. A esperança, ele quer ter a posse de alguma coisa, ele espera que ele alcance. Então esperamos alcançar a vida eterna, a ressurreição, a presença de Deus, estar na presença de Deus. Então também a esperança um dia vai cessar. Mas o amor a Deus, acima de todas as coisas, é eterno, nunca vai passar, nunca vai acabar. Esta caridade, esse amor, essa virtude, nós precisamos ter e precisamos aperfeiçoá-la. Então, Marcos, por que nós amamos? Por que amar a Deus acima de todas as coisas? Nós temos vários motivos, irmão, vários motivos. Vários motivos que eu posso pensar por que amar a Deus. Eu posso dizer que eu estou aqui hoje por permissão de Deus. Eu posso dizer que eu existo por permissão de Deus. Então Ele é criador da nossa vida. Ele mantém a nossa existência. E Ele quis, pelo seu amor e a sua misericórdia, que um dia eu e você estivesse na presença dEle, gozando da sua presença, na presença de Deus por toda a eternidade. Então, Deus é bom. Mas Ele não é bom como nós, Ele é infinitamente bom. Ele é infinitamente belo, perfeito. Quando olhamos todas as coisas que Ele criou, então Deus é perfeição. Existem pessoas que falam assim, aquela frase que fala assim, nossa, isso é perfeito. Vê um objeto, nossa, que objeto perfeito. Vê uma pessoa, apesar de que isso é mais difícil de dizer, nossa, essa pessoa é perfeita. Mas isso é mais difícil. Mas Deus é perfeito. Ele é perfeição, Ele é amor. Como nós vamos ver aqui hoje na parábola do samaritano. Então esse amor tão grande, que olha para você desde toda a eternidade e fala, eu quero que ela viva para sempre comigo. Eu quero lhe dar um corpo transformado. Eu quero tirar ele, como nós lemos no texto anterior,
foi proclamado aqui, vou tirar ele do reino das trevas e trazê-la para o meu reino. Eu o amo tanto que quero viver para sempre com ele e com ela, por toda a eternidade na minha presença. Isso é amor, isso é Deus perfeito, por isso nós devemos amá-lo de todo o nosso coração. Nós temos inúmeros motivos para amar a Deus, porque Ele é eternamente bom, porque Ele é perfeito, porque Ele é puro e porque nos ama. Então nós temos aí dois tipos de amor a Deus. Nós temos uma caridade perfeita e uma caridade imperfeita. Mas os dois são amor, os dois são caridades. E o que é a caridade perfeita? A caridade perfeita é quando você ama somente porque você quer fazer o bem. Não porque você vai receber alguma coisa em troca. Não, você simplesmente ama. Você simplesmente ama porque é bom. Porque é pela bondade, porque você quer o bem da pessoa amada, porque você quer o bem daquilo que você ama, do objeto amado. Essa é a caridade perfeita. A caridade perfeita é quando você ama porque aquela coisa é boa para com você. Você quer ser bom para com ele porque ele é bom para com você. Essa é a caridade imperfeita. Então nós temos aí, na caridade perfeita e imperfeita, dois nomes, dois sentimentos. O primeiro nós chamamos de benevolência. Vontade de fazer. Benevolência significa o quê? Vontade, desejo de fazer o bem. É quando você se esquece de você mesmo e você quer simplesmente fazer o bem. Vá pensando na parábola do samaritano, nós vamos chegar lá, mas vá pensando nisso. Quando a mãe chega para o filho e sabe que o filho necessita de alguma coisa e faz para ele aquele alimento. Sabe que o filho não tem condição de fazer um alimento para ela, mas ela vai lá simplesmente, não, eu quero fazer o bem. Nada em troca, esquece de si mesmo, não está preocupada consigo mesmo, mas simplesmente quer fazer o bem. A quem ama, essa é a benevolência, o amor de benevolência. E nós devemos ter esse amor para com Deus, amar a Deus acima de todas as coisas por Ele mesmo, porque Ele é bom, porque Ele é perfeito. Esse é o amor verdadeiro. Esse é o amor verdadeiro, esse é o ágape. Amar porque você simplesmente ama, porque você quer fazer o bem. Você não está preocupado no que aquela pessoa pode fazer por você, no que ele pode fazer por você, mas você o ama, ele é bom. E o contrário dele, existe um amor que os teólogos chamam de amor de concupiscência, que é um amor que está mais preocupado com o seu desejo, estar mais preocupado com a sua satisfação, com o seu deleite. Há pouco tempo atrás, alguém me trouxe a notícia de uma pessoa que se sentiu atraída por uma mulher e começou a fantasiar ali um tipo de amor, um tipo de relação, sem que a pessoa, sem que o outro soubesse. E quando ele se aproximou para se declarar, para tentar ter o seu correspondida assim o seu desejo de ser amado, não teve. Aquela pessoa não se recusou, falou, não, eu não quero, não me sinto, não gosto de você dessa forma. Então o que aconteceu? Aquela pessoa esfaqueou a outra pessoa. E quando ele foi entrevistado, os repórteres chegaram para ele e ele disse, e eu acho que você já ouviu isso muitas vezes, eu matei por amor. Você já ouviu isso? Isso não é de hoje, isso sempre acontece, infelizmente. Esse é o amor de concupiscência. Como é que nós ouvimos hoje? Não fiquei com ele. Estou pegando. Não é assim que as pessoas falam? É um amor que é o seu deleite, você só quer o seu prazer. Você fica por um tempo, enquanto estiver se satisfazendo, quando não estiver mais, não te amo mais. Esse é um amor falso, um amor mentiroso, um amor egoísta, que só pensa em você.
As pessoas lembraram, é o pegante, é o ficante, por aí vai. Então é esse amor, o amor de concupiscência, falso, mentiroso, não tem reciprocidade, não tem duas vias, não quer fazer o bem, só quer o seu deleite, só quer o seu prazer. Quando não tiver bom para você, acabou. Esse é um amor falso. Então nós temos o amor verdadeiro de benevolência, esse amor que esquece de si mesmo e ambiciona unicamente a satisfação da pessoa amada. E nós temos também um outro amor verdadeiro, que é um amor de amizade. Um amor de amizade, este também é bíblico. Então, amar a Deus acima de todas as coisas por amor a Deus. O que é isso? Amar a Deus por amor a Deus. Não existe mais inferno. Você não ama mais a Deus por medo. Você continuaria amando Ele? Não existe mais inferno. Deus vai falar assim, Marcos, eu não vou te abençoar esses 7 anos seguidos. Somente eu vou te manter vivo. Você vai continuar amando Ele? Jó amou sim, não foi isso? Muitas pessoas amaram a Deus acima de todas as coisas, por Ele mesmo, porque sabiam que Ele era bom, e até a luta que a pessoa estava passando foi permissão de Deus. Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, muitas vezes eu não consigo falar isso. Não é assim? A luta está grande, a pessoa não vê uma saída, e ela, o que ela fala? Deus me abandonou. Esse é um amor de benevolência. Esse é um amor que ama a Deus acima de todas as coisas. Então existe um amor de amizade, um amor recíproco. Jesus fala, se alguém me amar, o meu Pai o amará. Isso é uma via de mão dupla. Por que nós amamos a Deus, que o apóstolo fala? Porque Ele nos amou primeiro, não é assim? Ele nos amou, deu a vida por nós. Então, esse amor de amizade é o amor que nos faz servir a Deus, de onde vem os ministérios, de onde vem a gratidão, de onde vem as vocações. Nós queremos, em gratidão por tudo que Ele nos fez, fazer um pouco para Ele também. Ele distribui dons na igreja, e aí você se sente chamado, não, eu tenho que fazer alguma coisa por Deus, pelo que Ele fez por mim. O que Ele fez por mim foi tanto, que eu preciso fazer algo, preciso fazer alguma coisa. Esse é o amor de amizade. Desse amor nasce o zelo, nasce o apostolado, nasce o serviço, nasce a dedicação, de todas as coisas que nós podemos fazer para Deus. E muitas vezes nós pensamos assim, olha, eu poderia fazer um pouco mais, não é? Eu não sei se você pensa assim, mas o Espírito Santo vem para você e você fala, eu poderia fazer um pouco mais, estou fazendo muito pouco. É essa gratidão, esse amor que foi colocado por Deus, tá, irmão? Esse amor não vem de você. Essa virtude, esse amor é soprado em você por Deus. É primeiro tudo isso aqui é pela graça. Primeiro Deus vem até nós, demonstra o seu amor e deposita, a Bíblia fala, o seu amor em nossos corações. Então aí, a partir daí, nós temos condição de amá-lo. Nós temos condição de amar as pessoas. Ok, este é um amor acima de todas as coisas, o amor por Deus, o amor por Ele mesmo. Amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo amor é o amor ao próximo, a caridade ao próximo. Olha, nós devemos amar a Deus explicitamente, nós amamos a Deus, mas implicitamente nós amamos também as suas obras. Quando nós olhamos para a natureza, as coisas belas que Deus criou, nós olhamos as plantas, milhares de formatos, de cores, de tons diferentes. Quando você vai numa floresta, no jardim, quando você olha, você começa a glorificar a Deus. Irmãos, até quando você estuda biologia, quando você olha a célula, ela tão simples, mas ao mesmo tempo tão complexa, com seus pontos, você começa a glorificar a Deus, por toda a criação de Deus. Quando você olha as leis da física, tudo aquilo que nós temos conhecimento, porque muitas das coisas nós não temos conhecimento, mas aquilo que nós sabemos, quando nós olhamos, nós glorificamos a Deus, por tudo aquilo que Ele fez, por tudo aquilo que Ele criou, pela natureza, pelo reino animal, pelos animais tão belos que Ele criou, magníficos, pela natureza, pelo mundo vegetal, pelos minerais, pelas pedras.
que Ele criou, os formatos, quando nós olhamos no rio, aquelas pedras, ficamos ali catando aquelas pedrinhas e admirando tudo aquilo que Deus criou. Mas o ápice da criação, quem é? O ser humano. O ser humano é o ápice da criação de Deus. Então nós devemos amar. Por quê? Porque são criações de Deus. Quando nós olhamos os dons, irmãos, que as pessoas têm, que foi dado por Deus, olha só, tudo isso que o homem consegue fazer, e isso aqui é tudo para a glória de Deus, não é assim? As coisas que o homem pode fazer, olha, quando você olha isso aqui, esse livro, alguém pegou, compilou isso aqui para mim, né? Tudo aqui, olha que copo lindo, todas as coisas. Então nós olhamos para as pessoas, porque elas são o quê? Imagem e semelhança de Deus. Pode ser que essa imagem esteja um pouco distorcida, como um espelho quebrado, mas ela ainda tem nela a imagem de Deus. Por mais que as pessoas sejam difíceis, estejam no caminho do pecado, estejam no reino do pecado, você consegue identificar ali coisas boas, coisas que aquela pessoa, habilidades que aquela pessoa tem, que ela pode fazer, quando ela quer fazer o bem, você admira, porque ali está a imagem de Deus. E quanto mais a pessoa que agora nasceu de novo, entregou a sua vida, e agora aquele espelho, aquele reflexo, está com a imagem perfeita de Deus. Mas, ainda que nós tenhamos nascido de novo, nós precisamos ouvir a palavra de Deus, para que, a Bíblia diz que renovando a sua mente, para a renovação da nossa mente constante, renovai a sua mente, para quê? O espírito é forte, mas a carne é fraca. Então o espírito quer fazer a vontade de Deus, mas a carne não quer fazer a vontade de Deus. Então eu preciso vir aqui, ler essa palavra e aprender o que Deus quer que eu faça. Então aí eu peço graça a Deus, porque o meu espírito quer fazer a vontade de Deus, mas a minha carne não quer. Então é fácil falar de amor, mas quando alguém vem e me ofende, é difícil falar de amor. Então eu preciso da graça de Deus. E nós agora estamos falando do amor ao próximo. Então nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Veja como isso é difícil. Como a nós mesmos, por amor a Deus. Isso é importante. Porque senão se torna um amor natural. Se torna uma simpatia. Você faz por simpatia. Ou por, como é que as pessoas falam, quando se coloca no lugar do outro, simpatia, empatia, isso quando se coloca no lugar do outro, isso é um amor natural. Mas o amor que nós estamos vendo aqui é um amor sobrenatural. É um amor que ama como a nós mesmos por amor a Deus. Então quando você olha para aquela pessoa, você sente misericórdia, você sente compaixão, você sabe que ali está a imagem de Deus, ali está a imagem do Deus invisível naquela pessoa. Ele é uma criação, uma obra de Deus. Então, como nós amamos as pessoas, como nós temos esse amor, nós temos que amar a sua alma, a alma, que as pessoas são constituídas de corpo, alma e espírito. Então, nós temos que amar a alma da pessoa e o espírito, vamos colocar isso num âmbito só, a alma e o corpo. Como é que você ama a alma daquela pessoa? Levando o evangelho, fazendo o bem, não escandalizando a pessoa, não tentando levar a pessoa para o caminho de Deus sempre. Por mais que aquela pessoa tenha feito algo errado contra você, você sempre olha para ela como uma alma, que ela precisa de salvação. Então você tem que ter cuidado no que você vai fazer. Você tem que ter cuidado na sua reação, porque você pode fazer aquela alma se perder para sempre, escandalizar aquela vida. Muitas vezes nós não temos essa preocupação. Então nós temos que amar a alma e também temos que amar o corpo, fazendo bem, trazendo o alimento. Tudo isso está na parábola do samaritano, nós vamos pensar nisso também. Trazendo bem físico, o alimento, tudo aquilo que aquela pessoa precisa para que ela possa subsistir. Nós devemos perdoar, reconciliar. Tudo isso está no amor ao próximo. Fazer o bem à alma e fazer bem ao corpo. O perdão,
a misericórdia, fazer obras de misericórdia pela pessoa, para que ela seja amada, e Deus, vendo a sua atitude, que você ama aquela pessoa por amor a Ele. Isso tem que ser feito. Então, agora entrando aqui um pouquinho na parábola do samaritano, existem várias interpretações para a parábola do samaritano. Você pode olhar pela perspectiva do homem que está caído. Você pode olhar pela perspectiva do samaritano, que era inimigo dos judeus. Era alguém que os judeus não tinham um bom relacionamento. Por várias vezes os samaritanos e os judeus entraram em conflito. Você lembra quando Esdras foi enviado ali para reconstruir os muros de Jerusalém? Vou falar só um episódio, existiram outros. Os samaritanos foram contra. Os samaritanos se colocaram contra para que os muros não fossem reconstruídos. Então, aquela indiferença entre eles, aquele conflito entre eles já vinha de muito tempo. E em vários outros episódios, quando você lê a história, houve um conflito entre samaritanos e judeus. De agressão, de desrespeito um ao outro. Então você pode olhar pela perspectiva do sacerdote, pela perspectiva do levita. Você pode olhar essa parábola de várias formas, até mesmo da perspectiva do jumento, da perspectiva da hospedaria. Se você for analisar, você pode achar lições em tudo isso. Mas eu quero trazer uma mais antiga, que os pais da igreja refletiam sobre essa parábola. Eles diziam que o samaritano, na verdade, quando Cristo está falando sobre o amor, ele quer dar um exemplo dele mesmo. Porque muitas vezes nós falamos de amor, pregamos sobre amor, mas não sabemos o que ele é de fato. E o doutor da lei pergunta, então quem é meu próximo? Porque para os judeus, quem era próximo? Somente o judeu. Somente o da sua nação. Os outros eram inimigos, não eram dignos de amor. Então Jesus conta a parábola do samaritano. Veja bem, o samaritano é alguém que é inimigo, que está distante, afastado do povo de Israel. Então vem o samaritano. E os pais da igreja diziam que o samaritano era Jesus. Eles estavam afastados de Deus, porque na sua religião eles não conseguiram. Eles conseguiram somente ritos, mas não conseguiram traduzir o amor de Deus às pessoas. O amor verdadeiro a Deus e o amor verdadeiro ao próximo. Eles somente queriam benefícios através do rito, mas não conseguiam amar as pessoas. E essa é a denúncia de vários profetas. Então há uma inimizade, vem o samaritano. E quando olha aquele homem caído, e quem é esse homem caído? Sou eu, é você. Machucado, ferido, largado, abandonado, na beira da estrada, semi-morto. Passa o sacerdote, não é capaz de fazer nada. Passa o levita, não é capaz de fazer nada. Todo mundo passa e não tem aquele sentimento de amor e de misericórdia. Mas Jesus Cristo vem, vamos dizer assim, o samaritano é Jesus, vem até ele. E a Bíblia diz que movido de íntima compaixão, chegando àquele lugar, viu e moveu-se de compaixão. Ele sentiu a dor daquela pessoa. Então, ele parou ali. E ele emendou as feridas, disse que ele passou a atadura, porque ele estava todo cortado. Então, a atadura é para emendar, é como se fosse a costura hoje em dia. Ele emenda, ele ata as feridas, para que elas não infeccionassem e pudesse haver uma cicatrização. Então ele passa o azeite, ele derrama o vinho ali. Então veja, ele gasta tempo com aquela pessoa, cuida daquela pessoa. Ele pega os seus recursos e coloca à disposição daquela pessoa. E coloca aquele homem em cima do jumento e leva até a hospedaria. E os pais da igreja dizem que essa hospedaria é a igreja.
é a igreja. E ali ele fala, olha, quando eu voltar, deixa ali o dinheiro, a condição. Quando eu analiso isso, eu me lembro também de um hospital. Como se você pegasse aquela pessoa e levasse até um hospital, pagasse a diária. É mais ou menos isso, né? Paga ali aquele, meu cartão aqui, convênio, não sei, eu vou pagar. E quando eu voltar, eu pago o restante. Foi mais ou menos isso que ele fez. Mas os pais da igreja dizem que essa hospedaria é a igreja, que deve olhar para essa pessoa e cuidar dessa pessoa, que foi resgatada. Então veja, irmão, esse amor, toda essa obra é a graça de Deus. Cristo fez isso por nós. O amor antes estava distante, fora, escrito em pedra, mas a Bíblia diz que agora Deus nos daria um coração de carne, e o Espírito vem sobre nós, e agora essa lei está impressa em nossos corações. Esse amor está impresso em nossos corações, de amar ao próximo como a nós mesmos, por amor a Deus. Quando você tem essa intenção, é o Espírito falando com você, ajude, auxilie, mas muitas vezes a sua carne fala, não, você não tem tempo para isso. Você está com muita coisa para fazer. Se preocupe mais com as tuas coisas. Deixa isso para lá, não é assim? Então, o Espírito quer, Deus quer, e nos ensina como fazer. O que ele estava falando, Jesus estava fazendo? Ensinando como fazer. Ele estava dizendo, foi isso que eu fiz por vocês. No finalzinho, ele diz, qual destes três lhe parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu o doutor, aquele que usou de misericórdia para com ele. Quem era o próximo? Quem é o nosso próximo? Todas as pessoas são o nosso próximo. E o próximo não é só um debate teológico para saber quem nós devemos ajudar e quem nós não devemos ajudar. Jesus inverte isso aí, e ele diz, quem é o próximo daquele que estava ferido? Então, nós devemos nos fazer o próximo. Quando você encontra alguém necessitado de ajuda, você é o próximo, deve ser o próximo daquela pessoa. Você deve estar ali para fazer o quê? Aí Jesus falou, então Jesus lhe disse, vai e faze o mesmo. Esse é o amor ao próximo, é um amor que gasta tempo, gasta recursos. Quando o samaritano olha para ele, eu disse que havia uma inimizade, mas quando o samaritano olha para ele, pergunta se ele é judeu? Não pergunta. Será que ele é brasileiro? Será que ele é da igreja anglicana? Será que ele é batista? Será que ele é assembleiano? Será que ele é ateu? Será que ele é da Umbanda? Será que ele é... Não existe essa pergunta. Será que ele é meu amigo? Será que ele é inimigo? Será que ele é um bandido? Será que ele é um homem de bem? Será que ele não é um homem de bem? O samaritano não quer saber disso. Os judeus pensaram nisso, mas o samaritano não pensou. Ele olhou e a Bíblia diz que ele moveu-se de íntima compaixão, de misericórdia. Esse é o amor. Não lembra aquele amor que eu falei no começo? Que só quer fazer o bem. Aquele homem não podia dar nada em troca. Por que Jesus fala bem assim, olha, quando vocês forem fazer banquete, chamem as pessoas lá de fora. Não chamem aqueles outros não que você já conhece, não chamem as de fora para o banquete. Por quê? Porque eles não podem fazer nada para vocês. Eles não podem preparar um banquete para vocês. Isso é amor. Então esse é o amor samaritano. Vamos pedir a graça de Deus hoje, para que esse amor, essa virtude, que é algo firme, pense numa coluna firme, que quando vem o egoísmo, ele está firme ali. Não, eu sou pelo altruísmo, não pelo egoísmo. E constante de fazer o bem, de amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Essa é a virtude da caridade, firme e constante. E ela vai crescendo ao longo do tempo. Ela vai aumentando ao longo do tempo, de fazer o bem, de ser como Jesus foi, de fazer como Jesus fez,
amando, cuidando, gastando tempo, recursos, sem se perguntar quem é, mas fazendo bem às pessoas. Que nós possamos pedir a Deus esse amor, que esse amor transborde no meu coração e no teu coração, em atitudes. Uma fé que opera pelo amor. Nós devemos ter fé em Deus, sim, somos salvos pela fé, mas uma fé que opera pelo amor, como diz Paulo. Então, Jesus perguntou: como serão reconhecidos os cristãos? Aqueles que amam são reconhecidos como meus seguidores, são aqueles que amam. Então, queridos, que nós possamos amar de verdade, não como as músicas falam, não como os filmes, as séries falam, ensinam, não. Nós devemos ter o amor verdadeiro, o amor ágape, a caridade de fazer o bem pelo bem, não por nada em troca. Amém? Que Deus possa nos auxiliar dessa forma. Incline sua cabeça, vamos fazer uma breve oração. Meu Deus e meu Pai, nesse momento, Senhor, nós queremos te pedir a tua misericórdia, a tua graça, para que, Senhor, esse amor possa estar no nosso coração e crescer a cada dia, que nós possamos crescer a cada dia em caridade, a cada dia, que nós sejamos reconhecidos dessa forma, que quando as pessoas olharem para nós, possam saber que nós somos pessoas de caridade, nós somos pessoas, Senhor, que fazem o bem, de fato, que possam te ver em nós, que possam saber que nós temos um amor samaritano, que não seja as roupas, que não seja, Senhor, nada que nos identifique, mas que seja um amor que me identifique. Me dá esta graça, nos dá essa graça, e que nós a pratiquemos todos os dias, Senhor Deus, porque isso nunca passará, que isso cresça para sempre, para toda a eternidade. Louvado seja o teu nome, Senhor, nós te agradecemos. Amém.